Boa noite, pode assentar-se. Tudo bem com vocês? Quantos percebem que há um favor de Deus, uma graça de Deus nesse lugar para a sua vida? Quantos já têm percebido isso? Isso é muito bom, né, queridos? Mas eu estava ali pensando, toda vez que o povo de Deus se reunia para ouvir a palavra de Deus, algo extraordinário acontecia. Toda vez que Jesus falava com alguém, toda vez que Jesus liberava a palavra dele para alguém, acontecia algo extraordinário. Quando nós pregamos a palavra, a Bíblia diz que Jesus, ele é a própria palavra. Então sempre que você ouvir a palavra, creia que algo extraordinário pode e vai acontecer na sua vida. Amém? Porque essa palavra é o próprio Cristo. E eu quero, semana passada, quem esteve aqui, o pastor Dilon fez um desenho aqui, vai ficar memorável aquele desenho, né? Nas nossas mentes, mas de verdade assim, ele quis demonstrar aquilo que está no coração nosso como igreja, para esse novo tempo. E quem lembra, e vai relembrar agora aí, que as raízes ali, falou que as raízes será a palavra de Deus. As raízes representam a palavra de Deus. E quem nasce de novo em Cristo Jesus, quem é uma nova pessoa em Cristo Jesus, tem a sua vida transformada. Mas eu quero falar de algo, de um aspecto dessa transformação na nossa vida, que é a linguagem do reino de Deus. A palavra de Deus, ela penetra em nosso coração, ela habita em nosso coração, o reino de Deus vem sobre nós, e ele traz uma mudança radical interior em nós, e ele vai num processo mudando a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre a linguagem do reino de Deus, que parece assim, como assim linguagem do reino de Deus? Se nós nascemos de novo, quem crê que o povo de Deus tem uma linguagem diferente de que antes nós tínhamos? O povo de Deus tem uma linguagem, e nós vamos perceber durante essa ministração, que às vezes nós cremos na palavra de Deus, cremos em Deus, mas a nossa linguagem às vezes do reino de Deus, ela não é compatível com aquilo que nós cremos. Ou seja, nós cremos numa coisa, mas nós falamos outra. E eu espero que Deus me dê a mesma graça de manhã para nós trabalharmos nesse tema de linguagem do reino de Deus. Na palavra de Deus tem uma história de um jovem, a Bíblia descreve ele como um jovem rico. Um jovem rico e também um jovem bem religioso, um jovem tem uma formação religiosa muito boa, porque ele era um judeu que conhecia bem e praticava as leis de Deus. E disse que esse jovem chegou para Jesus e disse: ó bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus fala: olha, você tem que cumprir, obedecer os mandamentos. Quais? Aí Jesus falou. E ele todo orgulhoso, esse jovem todo orgulhoso, ele falou para Jesus: eu já cumpro esses mandamentos. Ele se firmou muito na sua religiosidade, se firmou muito na prática, naquilo que ele fazia, na obediência às leis. E Jesus falou assim: então só uma coisa falta para você. Vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E a palavra de Deus diz que aquele jovem se entristeceu no seu coração, e a história termina ali. Se entristeceu no seu coração, e ele não deu continuidade naquele encontro com Jesus. Mas qual é uma coisa que eu percebi aqui? Quando ele chega para Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, é porque ele reconhece de fato que Jesus era um bom professor. Ele era um mestre da lei. Jesus, desde os 12 anos, ele já tinha começado a ensinar. Com 12 anos ele foi para um lugar na sinagoga, e ele já abriu a palavra de Deus, e ele ensinava os adultos. E depois que Jesus iniciou seu ministério, então, houve um reconhecimento público de que Jesus, ele ensinava como quem tinha autoridade, como quem conhecia, sabia do que estava falando. Então esse jovem rico, ele reconhece que Jesus é um bom mestre. E era verdadeiro isso no coração dele: você é um bom mestre, você tem capacidade para ensinar. Mas quando Jesus pede para ele vender tudo, ele não acredita que Jesus podia prover na vida dele. Vai prestando atenção, ele acreditava que Jesus era bom para ensinar, mas Jesus não era suficiente bom para prover na vida dele. E nós vamos começando então a entender
algumas coisas que, à medida que você crê, e a forma como você crê em Jesus, é a medida e a mesma porção que você recebe o que Ele tem para você. Jesus, Ele nasceu em Nazaré, depois Ele foi pregando a palavra em vários lugares, e um belo dia Ele volta para a sua cidade. E quando Ele volta para a sua cidade, e Jesus fazia muitos milagres, Jesus operava milagres, sinais e maravilhas, onde Ele ia, multidões eram curadas e recebiam do que Jesus tinha. Mas quando Ele chega nessa cidade dele, natal dele, Ele está lá e as pessoas começam a falar assim: olha, esse aí não é aquele Jesus, o carpinteiro, filho do José e Maria, aquele que brincava com os nossos filhos, aquele que saía todo dia ou fazia os móveis. Esse não é aquele Jesus que nasceu aqui no nosso meio. E eles falavam assim: pode alguma coisa boa sair aqui desse lugar? E a Bíblia fala que ali, naquele momento, para aquele povo que estava ali, Jesus fez pouquíssimos milagres. E você começa a entender por quê? Porque a forma como você enxerga Jesus é a proporção que dele você recebe. Se você olha para Jesus apenas como um carpinteiro, é o que você recebe dele. Se você olha para Jesus apenas como um bom mestre, você recebe ensino dele. Mas se você consegue enxergar em Jesus o pão da vida, a água viva, o Salvador, o libertador, o provedor, o resgatador, aquele que cura, aquele que te dá a vida eterna, então disso você recebe dele. Porque a forma como você enxerga e crê, é aquilo que você recebe dele. Jesus estava numa maratona de milagres mesmo, daqueles assim e depois de fazer vários milagres, ele está passando por um caminho, e a Bíblia fala que tinha 2 cegos, e esses cegos começaram a clamar: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e vai conversar com esses 2 cegos. E Jesus chega para esses 2 cegos e diz assim: vocês acreditam que eu tenho capacidade para curar vocês? E eles falaram: nós acreditamos. E Jesus diz assim, responde: então seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz que Jesus abriu os olhos deles. Você percebe que a forma como você crê, a forma como você recebe, ele pergunta: vocês acreditam? Eu acredito. Então, conforme a sua fé, conforme aquilo que você crê, conforme a forma como você me vê, é o que você recebe de mim. E eu quero trazer essa palavra, porque agora eu vou entrar na área da linguagem. E a linguagem tem muito a ver com isso também. Eu quero usar o Salmos 23. Nós vamos trabalhar um pouquinho nele, mas na verdade vamos trabalhar praticamente no primeiro versículo, por incrível que eu pareça, irmãos. Esse é um salmo muito conhecido. Eu não sei, mas se fizesse uma pesquisa, provavelmente Salmos 23 e Salmos 91, eles ganhariam disparado em leitura. E onde é que agora não usa mais, os mais modernos vão ficar deixando uma Bíblia aberta normalmente, né? Mas provavelmente o mundo inteiro, das pessoas que têm acesso à Bíblia, conhece esses 2 salmos. Salmo esse 23, escrito por Davi. E Davi tem uma conexão muito forte. Esse salmo, para mim, ele resume muito quem é Davi e a confiança de Davi. Porque ele fala de pastor, Davi era um pastor. Ele fala de vales, e Davi teve num vale. Ele fala de pastos, Davi sabia muito bem o que era um pasto. Então quando eu olho para esse salmo, eu falo assim: isso aqui é o retrato de quem é Davi, e de quem Davi, como Davi olhava para Deus, e o que Deus representava para Davi. E esse salmo é tão interessante, queridos, que ele começa falando assim: é como se Davi estivesse conversando com alguém. É como se Davi estivesse dialogando, porque perceba que ele está falando assim: ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas. É como se estivesse conversando com alguém, e eu estivesse conversando, por exemplo, com a Elisângela, minha esposa, e falando: olha, Deus, Ele é a minha força, Ele é, eu estou falando para ela. Quando chega lá no vale, naquele momento que a Bíblia fala assim: mesmo que eu ande, ele está falando, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí muda. Ele já não está mais na segunda pessoa, lá na terceira pessoa, ele fala direto, ele fala assim: porque tu estás comigo. Eu achei um mistério isso, eu falei assim: eu não entendi. É como se ele estivesse falando com alguém, agora ele vai falar, agora estou falando direto com Deus.
Então tem uns mistérios até na linguagem ali. E ele começa esse salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará, na maioria das traduções que você tem aí. Eu vou ficar um bom tempo aqui nesse versículo. Ele diz assim: o Senhor. E eu gosto de perscrutar mesmo a Bíblia assim nos seus detalhes. Fala, o Senhor. Só quando ele começa esse salmo, só essa primeira declaração, eu quero que você comece a prestar atenção no que Davi falava. Porque eu quero falar sobre linguagem do reino de Deus. Ele fala, o Senhor. Senhor era um nome, era um título, né, dos reis. Os reis eram chamados de Senhor. Donos de terra são chamados de senhores. Na época os empresários ou os donos de negócio eram chamados de senhores. Senhor era um título atribuído a quem governava, a quem tinha riqueza, a quem tinha domínio, a quem tinha voz ativa. Esse era um título de Senhor. Ele começa a dizer o Senhor. O Senhor, não um governador da terra, mas o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Senhor que a Bíblia fala que sobre os ombros dele está o governo. Esse Senhor, o Senhor que a Bíblia fala, figuradamente diz lá que na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fala o Senhor, o Senhor. Quando ele começa a proclamar, ele começa a ter uma linguagem e dizendo daquilo que ele acredita, e quem é Deus na vida dele é o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando o amor de Deus vem sobre nós, quando nós recebemos esse amor, confessamos esse amor, quando nós confessamos que os nossos pecados e nos arrependemos, então o Espírito Santo, ele libera essa graça sobre a nossa vida. Então ali nós temos Jesus como Salvador das nossas vidas, uma salvação que vem pela graça de Deus, e você enxerga Jesus como Salvador da sua vida. Mas é tão interessante que no Novo Testamento, se você vê a palavra Salvador, ela não é falada mais do que 12 vezes. Mas se você encontrar a palavra Senhor no Novo Testamento, ela é falada mais de 600 vezes. Porque Jesus, quando ele veio e começou a proclamar o seu reino, os judeus, eles acreditavam que Jesus e esse rei, o Messias, viria e teria um palácio na terra, um lindo palácio suntuoso, onde ele governaria, onde ele teria um grande exército, onde o povo judeu resgataria toda aquela força militar que ele tinha, onde o Império Romano seria destruído, onde esse Messias teria um trono físico, se assentaria nesse trono. E Jesus, ele começa a liberar uma palavra de que nada disso aconteceria. Ele começa a dizer para as pessoas, o meu reino vai estar dentro de vocês. Vocês nasceram de novo, e vocês me têm como seu Salvador. Porém eu sou o seu Salvador, mas eu também sou o Senhor da sua vida, porque aquele governo que eles esperavam fisicamente, vai estar dentro de você. Eu vou governar a sua vida através do Espírito Santo. Eu vou guiar a sua vida através do Espírito Santo. Eu vou direcionar a sua vida, eu vou dar propósito para a sua vida através do Espírito Santo. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Não da forma que eles esperavam, mas da forma que Deus programou. Ele se torna o Senhor, ele começa a governar o nosso coração. Não é um governo de domínio, é um governo de amor. O Senhor, ele governa amorosamente, graciosamente, mas ele governa a nossa vida. E Davi, ele tem essa expressão, o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar nas coisas espirituais, porque eu digo, a nossa linguagem, às vezes, nós não temos linguagem, como temos linguagem, não entendemos muito, porque quando ele fala isso, quando você ora, quando você adora, quando você fala o Senhor, quando você fala o Senhor, parece que, às vezes, nós estamos falando com qualquer pessoa, ou qualquer tipo de autoridade, e não é isso.
ou quando nós oramos, ou quando nós estamos andando. É uma graça de Deus ter Jesus na intimidade, saber se, sabe quem anda comigo? Sabe quem anda comigo? O Senhor de todo o universo, o Senhor que governa sobre tudo e todos, o Senhor que é o dono da história, o Senhor que é eterno, o Senhor que antes da fundação do mundo escreveu o meu nome, sabia que Ele estaria no livro da vida. Esse Senhor todo-poderoso, Ele governa e anda do meu lado, e mais que isso, Ele anda dentro de mim. E quando nós começamos a crer nisso, nós começamos a liberar palavras que de fato dizem que Ele é esse Senhor na nossa vida. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Só essa letrinha aqui é. Esse é aqui vem do verbo ser, que significa existir. Existe e tem uma representatividade. Ele representa algo. Ele é. Existe uma afirmação forte de Davi: Ele é. Não é Ele foi ou Ele será. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo e nós temos Jesus na nossa vida, daquele momento em diante, Jesus é. Quantos anos você já liberou seu coração para Jesus? Sabe todos os milagres que você já viu, todos os milagres que você recebeu, todas as provisões que você teve? Não tem momentos que nós parecemos que aquilo foi só um tempo e hoje não acontece? Não. Ele é. Ele não foi, Ele é. Ele não vai ser, Ele é. Ou seja, Ele foi, Ele é e será. Ele continua sendo. Essa é a afirmação do coração de Davi. Mesmo nos piores momentos, ele falava: ah, Deus, onde está o Senhor? Por que naquela guerra o Senhor me ajudou e não ajuda agora? Ainda que ele não visse tudo, mas existe uma convicção: Ele é o meu pastor. É uma convicção que ele tem. E isso é bem interessante, queridos. Eu quero trabalhar um pouquinho nisso agora com alguns textos, porque essa convicção, essa proclamação, essa declaração, esse professar a fé é muito importante para nós. Eu quero que você leia comigo lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Eu particularmente, a Bíblia não fala isso, particularmente eu acho que foi Paulo que escreveu, mas ninguém sabe exatamente que foi ele. Se foi ele, eu acredito muito que foi Paulo. E diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, olha, Paulo, o escritor leva lá para, temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. E ele fala quem é esse sumo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. E ele fala: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Professar, confessar, declarar, tem o mesmo sentido, ou seja, você falar. O que o autor está dizendo, nós temos que apegar naquilo que nós confessamos, que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o meu salvador, que Ele é o meu intercessor, que Ele que me favorece, que Ele que batalha as minhas batalhas. É isso que o escritor está dizendo, você tem que confessar isso, você tem que declarar isso. Vocês vão entender por quê. Muitas vezes esses autores do Novo Testamento é tão firme como quando ele diz: entre confiadamente, se apegue firmemente naquilo que você confessa, com firmeza, com clareza e verbalizando isso. Aqui o autor diz: você tem que falar aquilo que você crê. Sabe qual que é às vezes o nosso problema? Que quando nós ouvimos a palavra confissão, nós pensamos só em uma coisa. E você já pensou? Quando nós falávamos assim, você tem que confessar, tem que haver confissão. Eu sei no que você pensa, e não está errado o que você pensa, mas você parou para pensar também que se nós pensamos que confessar é só falar sobre os nossos pecados? Porque foi isso que você deve ter pensado, pelo menos 80% de vocês aqui. Nós só pensamos em falar, confessar os nossos pecados, ainda que a Bíblia fale, e ainda que temos que confessar. Mas você percebe que os autores, eu comecei a perceber que os autores do Novo Testamento, eles frisam muito: confessem aquilo que vocês creem. E nós gastamos tempo confessando, às vezes demasiadamente, repetidamente a mesma coisa.
Às vezes nós vamos orar e você passa 1 hora confessando um pecado, e você passa 5 minutos confessando que Jesus é o seu sacerdote. E você percebe como há uma variação, porque quanto mais você confessa uma coisa, mais isso se desenvolve na sua mente, mais progressivo isso fica. Quanto mais tempo você fica confessando os seus pecados, que já uma vez confessado, tem que confessar, já uma vez perdoado, mas você continua. Então quanto mais você confessa, mais você potencializa essa palavra e o pecado na sua vida. Mas por que eles falam? Você tem que confessar aquilo que você crê, aquilo que você professa. Confesse o seu pecado, sim. Receba o perdão, sim, e comece a confessar agora e professar que Jesus é o seu sumo sacerdote, que Ele guarda a sua vida, que o sangue dele te purifica, que o sangue dele guarda a sua casa. Comece a confessar assim: eu creio, Jesus, que tu protege a minha vida, que tu protege a sua igreja. Eu creio, Jesus, que vai curar a minha família, que essa enfermidade está repreendida. Eu creio e eu professo pela fé, e eu confesso que tu és esse Jesus. E nós precisamos entender isso. Eles sempre estão nos inspirando. Professem aquilo que vocês creem com firmeza em Cristo Jesus. Confessem o Evangelho de Cristo. Professem as boas novas de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre o mundo. Nós temos falado aqui, são tantas notícias ruins, sabe, que nós aprendemos, a nossa linguagem está indo para baixo sempre, irmãos. A nossa linguagem está indo sempre para baixo. Nós ouvimos tantas informações negativas que nós começamos a falar negativamente também. E assim sou eu e você. Você já percebeu que se estiver numa reunião, tiver uma pessoa bem negativa, todo mundo começa a ficar negativo se ela falar muito? Você já percebeu também, se uma pessoa começar a trazer uma palavra que leva você para frente, todo mundo começa a se animar com essa pessoa? O reino de Deus tem uma linguagem, e essa linguagem é espiritual, e essa linguagem é para aqueles que nascem de novo, e essa linguagem Deus quer que nós venhamos a falar, e declarar, e professar essa linguagem, e confessar essa linguagem. Olha o que está no livro no 2 Coríntios 4:13. O apóstolo Paulo, agora eu tenho certeza que é ele. Ele diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Preste atenção, ele diz, cri, e por isso eu falei. Ele creu, ele cria no seu coração. E porque ele cria no seu coração ou na sua mente, ele falava. Ele falava. É muito interessante, queridos, porque você pode passar o dia inteiro pensando em algo que você crê. Você pode passar o dia inteiro passando em algo que você crê. Mas por que Deus e Jesus sempre, Ele encorajava as pessoas a falar o que elas pensavam e naquilo que elas criam? Você pode passar a noite pensando numa coisa que você acredita, você pode passar o dia pensando naquilo que você acredita. Mas eu quero seguir o exemplo de Paulo e de alguns que nós vamos falar do Antigo Testamento aqui também. Eles criam e falavam. Porque quando você fala, você expressa a sua fé. O seu pensamento, ele pode ser um pensamento de fé, mas ele não é a voz da sua fé. O seu pensamento não é a voz da sua fé, ele é o pensamento da sua fé. E por isso que eu creio que eles falavam, eu creio e eu falo. Porque quando eu falo, eu expresso a minha fé. E nós temos aprendido aqui que Deus se move pela fé. Deus não se move pelo seu pensamento, mas Ele se move pela sua fé. Por isso que Jesus perguntava, você acredita que eu faço? Se eles ficassem só pensando, eu acredito, Jesus ia ficar esperando. Quando eles falam, eles recebem. Quando Deus viu que a terra era um caos, Ele não ficou apenas pensando, não, a terra é um caos, está tudo em trevas, talvez fique mais em trevas ainda, ou eu podia trazer luz. A Bíblia diz que Ele viu que era trevas, Ele falou, haja luz. Ele falou, haja luz. E assim foi toda a criação, Ele foi falando, e a criação foi existindo. Deus é um Deus que tem voz.
A igreja é uma igreja que tem voz. Os filhos de Deus têm uma voz. E nós temos uma linguagem, que é a linguagem do reino de Deus, que vocês vão perceber que é a linguagem da fé. Quando Paulo fala assim, está escrito, então Paulo está dizendo, está escrito, mas está escrito onde? Paulo conhecia o Antigo Testamento, e olha o que está escrito lá no Salmo 116, Paulo está falando aquilo que Davi falou. Salmo 16 diz assim, eu criei, ainda que tenha dito, ou algumas traduções dizem, eu criei também, por isso falei. Paulo estava fazendo o mesmo que Davi fez. Esses camaradas, esses homens passavam pelos momentos mais difíceis. Eu não sei se teve um rei mais perseguido como Davi. Eu não sei se teve um rei que passou por batalhas, pelas maiores batalhas como Davi. Eu realmente não sei. Eu acho que não. Eu não sei se teve algum discípulo de Jesus na terra que já passou tudo aquilo que Paulo passou. Também acho que não. Esses homens passavam pelas piores situações da vida, pelas piores circunstâncias, pelas maiores pressões da vida. E quando eu olho para Davi, e quando eu olho para Paulo, eles não falavam, eles não ficavam focados naquilo que era pressão, naquilo que era circunstância, naquilo que era dificuldade, naquilo que era perseguição, não. Por isso que a Bíblia fala assim, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos, e eles falavam assim, nós cremos em Deus, e por isso nós falamos, e por isso nós oramos. Quando eu digo falar aqui, irmãos, é quando você ora, quando você conversa com alguém, é uma linguagem de oração. A fé é uma linguagem de oração, a fé é um diálogo. Sabe o que eu estava pensando, quando a Bíblia fala assim lá em Efésios, não vos embriaguei com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí lá diz assim, falando entre vós. E eu fiquei pensando, sabe qual é a primeira ação do poder de Deus na vida de uma pessoa? É quando Ele muda a linguagem dela. Ele dá uma linguagem espiritual, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. É isso que ele estava querendo dizer. Quando você for cheio do Espírito, você vai ter uma linguagem espiritual, você vai ter uma linguagem de fé, você vai ter uma linguagem do reino de Deus. É o primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito. Eu falei, como nós temos que aprender. Nós cremos nisso, mas eu não sei se nós andamos nisso. Que o Espírito Santo dá uma linguagem diferente para nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Eu quero ler também lá em João 17, 20 e 21. Antes de ler esse texto aqui, querido, eu queria dar um exemplo aqui. Por que eu creio que no reino de Deus tem uma linguagem diferente espiritual? E existe também uma linguagem natural, existe uma linguagem humana. Claro que existe. Quantos de vocês já ouviram a expressão, eu estou correndo atrás do prejuízo? Levante sua mão. Faz alguns anos que eu venho pensando nessa expressão. Às vezes você fala com um empresário, o cara fala assim, eu estou correndo atrás do prejuízo. Às vezes você está conversando com alguém e fala, como é que está a vida? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Você começa a perceber uma linguagem, a linguagem humana, ela é diferente da linguagem de Deus. Porque tem lógica alguém correr atrás de um prejuízo, irmãos? É uma linguagem, mas o que você está fazendo? Eu estou correndo atrás do prejuízo. E o que você vai fazer quando você encontrar a perda, a dor do prejuízo? O que você vai encontrar lá quando tudo acabou? Só o prejuízo. Parece besteira, mas é assim que nós somos. A nossa linguagem é essa. E ao invés de falar, não vou correr atrás do prejuízo, eu vou correr atrás do lucro que eu posso encontrar em Cristo Jesus. Eu vou correr atrás das portas abertas que está em Cristo Jesus. Eu vou correr atrás daquilo que Deus pode me dar. Eu posso até ter perdido, eu não nego, mas eu não corro atrás daquilo que eu perdi. Eu corro atrás daquilo que eu ganho em Cristo Jesus. E nós falamos, começa a mudar. Porque eu ando meio que conforme a minha linguagem. A minha linguagem é muito que está em mim, no meu pensamento. Você percebe que uma expressão que todo mundo fala assim, nós falamos, eu estou morto de cansado.
Quem já falou isso? Se está morto, não está cansado, irmão. Se está morto, já descansou. Mas perceba a linguagem. Por que a nossa linguagem é sempre para o lado de baixo? Por que a linguagem humana é sempre prejuízo e morte? Eu fiquei pensando nisso. Estou morto de fome. Está morto, não come mais, irmão. A boquinha está fechada e não vai comer mais. Mas essa é a nossa linguagem. Eu falo, mas isso não tem nada a ver. Mas olha a linguagem. Por que quando você fala, estou morto de cansaço, eu falo assim, eu estou cansado, mas Deus me dará um descanso e eu vou me revigorar. E amanhã eu vou amanhecer para cima e o Espírito Santo vai me dar forças. E aí você começa a entender, existe uma linguagem do reino de Deus que nós não aplicamos muito na nossa vida. Existe uma linguagem que nós não aplicamos muito na nossa vida. Já viu aquela expressão? Já conversei com pessoas. E você vai conversar, você vai animado para a pessoa assim, fala assim, e aí camarada, como é que você está? Ele fala assim, eu estou empurrando a vida com a barriga. Vou falar de novo. O pastor Odilon não tem essa linguagem. Ele não consegue empurrar a vida com a barriga. Mas você percebe, irmãos, aqui eu não estou falando porque eu já falei isso, mas tem coisas que eu estou me policiando e falei, Deus, eu não quero. Eu não acho que Deus criou filhos para empurrar a vida com a barriga. Por mais difícil que elas tenham, nós não empurramos com a barriga, nós empurramos e nós vamos pela fé. Não é com a nossa barriga, é com a nossa fé em Cristo Jesus. Então a nossa linguagem de fé começa a mudar. O jeito que nós oramos começa a mudar a nossa linguagem. Nós não ficamos concentrando só naquilo que é ruim numa oração, mas nós começamos a confessar daquilo que pode dar resultado da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que Deus é, daquilo que nós sabemos que a palavra diz que Ele faz da nossa vida. E aqui em João diz assim, Jesus está orando, minha oração não é apenas por eles, Jesus está falando dos discípulos. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Quando Deus estava me dando essa palavra, e eu lembrei desse texto, e eu falei, Jesus estava fazendo uma oração aqui, Jesus estava fazendo uma oração, Ele estava entregando os discípulos a Deus, é a oração sacerdotal que a Bíblia menciona, e fala assim, Pai, eu estou entregando todos que você me deu, menos um que era o filho da perdição. E aí Jesus começa a fazer uma oração pelos discípulos, para que eles sejam unidos, para que eles andem em unidade. Aí ele fala assim, eu não oro só por esses 12, ou por esses 11, mas eu oro por todos aqueles que crerão em mim através da mensagem dele. Ou seja, ele estava orando por mim e por você, você entende assim? Estava orando por nós. Ele estava orando e dizendo assim, eu oro para que eles sejam um. Ele estava falando para Deus, Deus, Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos. E eu fiquei pensando, a Bíblia fala que uma oração do justo pode muito em seus efeitos, ou ela tem ótimos resultados. Justos somos nós, que fomos justificados em Cristo Jesus. Quando Jesus orou, Ele era o justo, mas Ele era mais do que ser o justo, Ele era a própria justiça. Ele é a justiça do reino de Deus na nossa vida, e a justiça estava orando para o Pai. Eu falo assim, como que a minha linguagem de fé não consegue entender isso? Jesus orou para que nós fôssemos um, Jesus orou para que houvesse unidade, Jesus orou para que houvesse, não para que houvesse, Jesus orou e Ele sempre dizia, Jesus, quando eu oro eu sei que Tu me ouves, Pai, e Tu me respondes. Quantos acreditam que Deus responde às orações de Jesus? E Ele diz, Pai, uma das coisas que eu quero pedir é que eles sejam um, que eles sejam um corpo, que eles sejam uma igreja, que eles cooperem um com o outro, que eles amem um ao outro, que eles construam juntos um com o outro, que eles tenham uma visão de reino de Deus juntos, que eles sejam laçados, envolvidos e unidos pelo Espírito de fé e na unidade da fé.
Mas sabe o que acontece se nós formos bem sinceros, irmãos? A gente ora por unidade da igreja, você ora na sua casa, ó Deus, faz a gente ser unido, faz a gente andar junto. E depois nós vamos conversar com alguém no segundo dia, terceiro dia, a gente começa a dialogar com a pessoa, e a gente fala assim, olha irmãos, eu tô orando, mas eu de verdade, eu não acredito que tem unidade na igreja. Eu estou orando, mas de verdade, irmão, você acredita que a igreja pode ser unida? Olha para esse mundo, olha como a igreja está dividida, olha como a igreja está toda separada. Aí eu falei assim, Deus, como a gente não se apercebe dessas coisas? O reino de Deus tem uma linguagem. E eu digo para você que essa linguagem que eu acabei de falar não é uma linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus é quando nós cremos na sua palavra e quando nós cremos numa oração como essa. Jesus pediu ao Pai e certamente Deus vai dar uma igreja unida na terra. Deus vai dar uma igreja que seja um só corpo, cheio de membros, interligados, que cooperam um com o outro. Deus faz isso. Isso é uma obra de Deus. Unidade não é uma obra onde as pessoas se esforçam para estar junto. Unidade no reino de Deus é uma obra que o Espírito Santo leva as pessoas a estarem juntas. Não é uma obra da carne, porque o Espírito é de fé e a unidade é da fé. Tudo que é da fé não vem da carne, vem de Deus. Então nós não temos unidade porque nós somos totalmente esforçados para estar juntos. Nós somos unidos em Cristo Jesus, porque nós cremos que o Espírito Santo une as nossas vidas como igreja, com um propósito de ganhar o perdido, de aperfeiçoar os santos com ministérios poderosos, frutíferos, de liberarmos dons na unidade, de fazermos com que o mundo conheça a luz de Cristo através do amor que Jesus fala. Eles vão conhecer vocês quando vocês amarem um ao outro, quando vocês forem unidos uns aos outros em amor. Eu quero muito que o Espírito Santo me ajude todos os dias a ter uma linguagem de fé, não só quando eu oro, mas quando eu converso com as pessoas. E quando eu falo as coisas de Deus, eu quero ter uma linguagem do reino de Deus. Uma linguagem do reino de Deus. E aí eu comecei a pensar em duas situações. O próprio Davi, quando ele vai enfrentar o Golias, o gigante Golias, um exército ficou 40 dias sendo afrontado ali, com medo. O gigante vinha, olha, vem alguém lutar comigo. Todo mundo olhava e todo mundo media o tamanho do gigante e falava, não, a boquinha não dá para nós aí não. E quando Davi passa por todo o processo, ele chega na frente do gigante, mas ele não vai direto no gigante, ele não joga a pedra diretamente no gigante, ele faz algo. Davi conversa com o gigante. Mais que conversar com o gigante, Davi declara a sua fé para o gigante. Ele fala assim, olha Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças. Ele estava dizendo, olha, eu estou vendo que vencendo a morte. E por isso que a Bíblia fala que os nossos inimigos são como o estrado dos nossos pés. Nós vamos adorar a Jesus agora. O Espírito Santo vai liberar um espírito de fé e uma linguagem na nossa vida, uma linguagem de reino de Deus. Eu não sei como você entrou falando aqui sobre a sua vida, mas eu sei como você pode sair olhando para Jesus e liberando palavras de fé, segundo a verdade dele, que é estabelecida para você.